Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto. Estamos começando pela TV da Cidade, Canal 7, mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Braille, conhecido entre nós como o mestre dos mestres. O professor Domingos Braille é professor emérito da Unicamp, professor emérito da FAMERP e também pró-reitor de pós-graduação da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Este programa tem um objetivo primário, que é resgatar um pouco da história da medicina de São José do Rio Preto, e um objetivo secundário, discutir a medicina atual e sua relação em nossa unidade municipal, e também discutir o futuro da medicina. Então, esse é um programa basicamente de discussão de conhecimentos, de ideias entre nós, eu, professor Braille, e sempre um convidado aqui presente. Professor Braille, a medicina de São José do Rio Preto, ela sempre foi influenciada por médicos estrangeiros. Quer dizer, parece que esse programa que o governo criou, ele praticamente já existia, porque Rio Preto sempre abraçou muitos médicos vindo de outros países, que também tinha toda essa discussão, né? Esse médico que foi formado lá fora, ele é um médico que está preparado para as doenças do povo brasileiro, dos pacientes da região de São José do Rio Preto. E nós lembramos que o vosso pai, que era italiano, além dele, nós tivemos aqui também na região Benito Malzoni, também que era um médico italiano que clinicava em Cedral e foi uma liderança médica aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Então, esse Rio Preto qual era esse caminho para absorver esses médicos italianos e como era que esses médicos italianos aqui chegando poderia ter a autorização da nossa classe para atuar em nossa região? Prazer, prezados ouvintes, é um prazer enorme estar novamente aqui com vocês, prezados telespectadores. É muito agradável estar aqui junto com o professor Renato. O professor Renato acaba de sair de um transplante, então ele nem parece que está cansado. Vocês estão vendo que beleza, né? Nada como a gente fazer o que gosta, né, Renato? Sem dúvida. Einstein já dizia, quem faz o que gosta está sempre de férias. Agora é próprio, né? Porque nós estamos num período aí de interregno entre os anos e todo mundo sai de férias, etc. Mas eu acho ruim, quando tem que sair de férias é complicado, né? A diversão, o trabalho é a diversão, e esse trabalho divertindo é que faz prolongar a vida. E assim, Renato, a gente que é cirurgião, o lugar melhor que a gente pode estar é no centro cirúrgico, né? Pouca gente amola a gente lá. É um lugar de defesa. Então, o cirurgião, aquela história, me perguntaram aqui uma vez se eu tinha medo de operar. Medo não, mas a gente tem que ter fé, né? Porque coragem tem que ter, né? Principalmente em umas cirurgias maiores, como a cirurgia de um transplante de fígado, mesmo toda a cirurgia hepática é difícil. E a cirurgia cardíaca também, que tem sempre surpresas para a gente, né? Mas, de qualquer forma, vamos falar um pouquinho das histórias do pessoal que vinha de fora, dos imigrantes. Hoje, talvez o Brasil, o Renato e telespectadores, ele passa por uma nova fase de imigrantes. Está vendo que estão chegando muita gente de fora aqui no Brasil. Temos o Mais Médicos aí, mas além do Mais Médicos, tem o pessoal do Haiti chegando aqui no Brasil, tem pessoal da África e tem de toda a América Latina. O Brasil se tornou um país atrativo de todo esse cabedal de pessoas, porque o Brasil, apesar das mazelas, eu sempre escrevo isso, apesar das mazelas, ainda é o país que mais oferece oportunidades e chances de que se possa progredir. Mas olha, o Dr. Malzoni era uma pessoa emblemática, eu achei o nome, emblemático. Ele era uma pessoa interessante e eu sei um pouco bastante da história dele, porque como meu pai, ele era italiano também, e você já mostrou aí que existiam vários médicos italianos aqui na área. Isso aí começava lá em Araraquara, em que tinha um colega de turma do meu pai, se imagina, tão longe, né, e tão perto. O meu pai havia feito medicina em Nápoles e o Malzoni também. E o doutor lá de Araraquara, que era um italiano também, tinha praticamente inaugurado esse caminho. E assim,
você me perguntou se esse pessoal podia vir para cá pronto e trabalhar. Como era a autorização para eles atenderem a nossa população? Só tinha uma universidade que permitia que o indivíduo revalidasse o diploma. É como se fosse o revalida hoje. E era a Universidade do Brasil naquela época, hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era uma escola muito conceituada mundialmente, né? É até hoje, o FRG é uma excelente escola de medicina. E das outras áreas também. Mas era o seguinte, o indivíduo tinha que saber bastante coisa, porque eram feitas 5 monografias. Monografia é uma tese, né? Uma tese resumida, mas praticamente uma tese de mestrado. E o indivíduo tinha que apresentar 5 teses de mestrados. E elas eram assim sobre doenças tropicais, sobre obstetrícia, sobre ginecologia, sobre doenças infecciosas e sobre prevenção. Puricultura e prevenção. Então você veja que realmente eles tinham que ficar preparados. E meu pai dizia sempre que o exame era muito difícil. Veja como isso é influente. Eu não me esqueço do nome do professor que fez, que era o chefe da banca, era uma banca de professores. Era Abreu Fialho, um professor muito importante lá da Universidade do Brasil na época. E o Abreu Fialho dizia para eles assim, olha, vocês me desculpem, diz que ele falava italiano fluentemente. Vocês me desculpem eu estar aqui, eu não estou aqui para aprová-los, estou aqui para reprová-los. Eu sinto muito, mas é isso que tem que dizer. Mas como eu disse, o doutor Malzone era emblemático. O meu pai não era, não. Meu pai era até uma pessoa calma, do ponto de vista social, etc. Mas, durante a guerra, imagine que isso tudo... O meu pai veio para cá, e o Malzone também, nos anos 30. Mas quando foi em 38, 39, começou a guerra. E na guerra... acho que os mais novos não sabem, os mais antigos sabem muito bem, uniram-se a Itália, a Alemanha e o Japão, para guerrear contra as Nações Unidas, né? Que na época era representado pela Europa e depois conseguiram colocar os Estados Unidos na guerra depois do Pearl Harbor, né? Então, houve uma perseguição. Não é que não houve perseguição, houve uma perseguição aqui para todos as três nacionalidades. Tanto os italianos como os japoneses e os alemães. E, então não podia fazer muito barulho. Não podiam mais que 2 italianos se encontrarem na esquina e não podia falar em português, em italiano. Tanto é verdade que o meu nome de verdade é Domênico, né? Por isso que eu chamo Domingo sem o S. Foi no cartório, meu pai acho que chegou lá, falou assim, eu quero que registre aí Domênico. Eu falei, não pode. Então vamos pôr Domingo. Então ficou assim, que é difícil, todo mundo confunde meu nome, né? Porque não tem o S. Porque na realidade seria Domênico. Bom, depois isso tudo passou. Mas o doutor Malzone, esse eu me lembro, eu era pequeno, era uma criança, mas eu me lembro do meu pai muito preocupado, porque veio uma força-tarefa lá, sei lá como que chamava na época, no tempo da guerra, e entraram na casa do doutor Malzone e reviraram tudo, abriram até os colchões, achando que podia ter arma, sei o que, dentro dos colchões. Eu me lembro que meu pai, você veja, histórias, né? Meu pai tinha um revólver, que eu tenho até hoje, guardado, está registrado, etc. Mas esse revólver era um revólver Smith Wesson 32. Mas ele teve que enterrar esse revólver debaixo de um forno que tinha na minha casa, né? E depois a gente conseguiu recuperar esse revólver. Então, para dizer para o telespectador que... E a história da bandeira? A história da bandeira foi muito boa. Meu pai era cônsul naquela época já, e italiano, né? Mas imagina, durante a guerra tinha que tentar não aparecer nada. E tinha uma bandeira grande, italiana, de flanela. Aí ficou na dúvida o que ia fazer com essa bandeira, se escondia, se punha fogo, sei lá o que ele fazia. Aí resolveram fazer uma coisa muito interessante. Fizeram um pijama para mim e para o meu irmão. Então vocês lembrem-se, é o seguinte, o meu pai e minha mãe eram italianos, né? Eu sou puro por origem. Mas além de tudo eu fiquei enrolado na bandeira italiana, dormi muitas vezes, né? Com um pedaço da bandeira italiana e meu irmão com outro pedaço. E essas são as histórias do passado. E eu acho que eu insisto nisso aí, meu telespectador amigo. Nós temos que lembrar do passado, porque senão a gente vai fazer os mesmos erros, né?
talvez com essa história do Mais Médicos a gente tenha tido erros aí que nós podemos comentar daqui a pouco. Eu acho que houve um erro de avaliação. Eu gostaria de chamar a atenção novamente aqui, vocês vão ver aí nos créditos também, o e-mail nosso é atendimento@tvdacidade.tv. Repito, atendimento@tvdacidade.tv. Então, na realidade, vocês mandem e-mail para a gente. Nós queremos melhorar esse programa e vocês vão ver, no ano que vem nós vamos ter muitas novidades aqui. Muitas novidades com tomadas externas. Nós queremos insistir, assim, do que nós dispomos aqui em Rio Preto de equipamento para a saúde. Este é o nome correto, equipamentos para a saúde. Então são as UBS, os hospitais que nós temos, as UPAs que nós temos, e já chamando a atenção de todos os telespectadores que a medicina de Rio Preto é muito boa, e que o Sistema Único de Saúde é como o negócio da democracia, é o pior de todos, tirando todos os outros que são ruins. Pois é, nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos em seguida falando um pouco mais de história da medicina atual. Uma mensagem de muita alegria, de muita confiança e de muita determinação em enfrentar o próximo ano. Se nós já nos dedicarmos à nossa cidade, nós vamos nos dedicar ainda mais para fazer de Rio Preto uma cidade melhor cada dia mais para as pessoas viverem. Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Esse programa é destinado a debater a saúde de São José do Rio Preto, do passado, do presente e do futuro. E esse programa chama-se Saúde e Companhia porque, além dos apresentadores, eu, o professor Braille, nós sempre teremos aqui um convidado, que pode ser um médico ou qualquer agente de saúde para discutir a medicina de Rio Preto. Hoje nós temos aqui o professor André Luciano Baitello, é um experiente cirurgião de trauma e de emergência, ele é diretor de urgência da Secretaria de Saúde, ele é do meu departamento, nosso departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina, e ele é um homem que tem uma experiência enorme em cirurgia do trauma e de emergência. E ele, além de professor da faculdade, de contribuir com o desenvolvimento da cirurgia de emergência em São José do Rio Preto, ele tem essa grande função que é o diretor de urgência da Secretaria de Saúde, o qual nós vamos discutir. Mas antes disso, eu gostaria de explicar aqui para o telespectador, o que nós conversamos antes, eu e o professor Braille, a respeito do médico que vem de um país para o outro, de uma região para outra. A medicina ela tem um controle muito grande do estado e da classe. Então, eu sou Renato Ferreira da Silva, mas na realidade eu tenho um número, que é 63607. Isto é que me identifica. Ou seja, eu sou da Bahia, formei na Bahia, fiz pós-graduação aqui, estudei na Inglaterra, mas eu tenho um número aqui. Eu tenho outro número na minha origem, no meu estado, que é a Bahia. Ou seja, para você atuar, mesmo sendo um médico brasileiro, você precisa ter autorização do seu estado, que chama CRM, Conselho Regional de Medicina. Isso é que a população deve ficar atenta para o número de identificação desse médico. Professor Baitello, nós estamos agora próximo do final do ano, quando existem os excessos de alegria, de comida, de bebida, e com isso faz com que aumente o número de acidentes. Nós vivemos em um país que, teoricamente, nós estamos em paz. Não temos conflitos com vizinhos, não temos conflitos com nenhum país, graças a Deus. Mas nós temos um conflito interno, que é esta guerra que chama trânsito. Agora está sendo publicado que no Brasil morre 40 mil pessoas só de acidentes de carro. Isso, tecnicamente, é mais morte do que países que estão em guerra. Professor Baitello, o que é que nós podemos fazer? O que é que a população deve ficar atenta para diminuir esse custo que é econômico e é de vida para a nossa população? Olha, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da TV Cidade, em nome dos professores Dr. Braille, Dr. Renato, meus professores também, e agradecer então a instituição TV Cidade em estar aqui.
O flagelo hoje dos acidentes de trânsito é considerado uma das questões mais negligenciadas pela sociedade nos últimos anos, né? Então, como o Dr. Renato falou, hoje nós temos 40 mil vítimas de acidentes de trânsito e transporte, né? E aí é importante a gente lembrar que incluem os acidentes de motocicleta, que são hoje a causa mais frequente de mortalidade e de sequelas, né? Os acidentes de pedestres, né? E os acidentes de automóveis e aí de outros tipos de veículos. O Dr. Renato falou, são 40 mil mortes, mas junto com 40 mil mortes nós só estamos enxergando a ponta desse iceberg. O problema é muito maior do que esse, porque junto com cada pessoa que morre, pelo menos 3 pessoas ficam sequeladas. Né? Sequelas como amputações, traumatismo crânioencefálico grave, lesões de medula, né? Hoje está sendo muito falado aí sobre a questão da nossa atleta olímpica, que está sequelada e provavelmente é definitivo, apesar da expectativa muito grande aí com novas terapias. Provavelmente essa moça vai ficar e é um exemplo de sequelas que acontecem a todo momento. Os acidentes de trânsito, acidentes de transporte, são um grande flagelo e a sociedade vai estar pagando essa conta, né? Porque o gasto da saúde é gigantesco, o gasto com reabilitação também e o gasto também da perda de produtividade dessas pessoas. Porque geralmente são as pessoas mais produtivas que acabam ou falecendo, que é gravíssimo, ou ficando com sequelas importantíssimas. Então, isso é grave. Eu só lembro aqui, para que esse número realmente faça eco nos nossos telespectadores, é que na guerra do Iraque, durante 10 anos, morreram menos do que se morre por ano aqui em trânsito. Isso aí. Então, isso é um absurdo. Vocês imaginam, numa guerra inteira, morreu menos gente em 10 anos do que aqui se morre todo ano. E o que a gente já perdeu de amigo é uma coisa absurda. E nós temos aqui a rainha das rodovias de acidente, que é a BR-153, que infelizmente agora foi visto. O principal problema é justamente no trecho que passa por Rio Preto. Trecho urbano. Que fica entre o José Bonifácio e Issem. E tá para duplicar, etc. Já foram feitas 1000 instâncias. Até a nossa presidente, ela prometeu que iria duplicar a rodovia, que melhora muito, né? E muito. Até hoje não saiu. E com todo o esforço de todos os prefeitos que passaram por Rio Preto. Mas tem um problema, Renato, nós estávamos discutindo, a população de Rio Preto, eu falei no primeiro bloco aqui, nós estamos bem assistidos, mas precisa saber como que se comporta. Primeira coisa, sofreu um acidente ou tem um problema sério em casa, tem que chamar o socorro. Tem que chamar o socorro. Se a pessoa tiver um acidente de trânsito ou uma necessidade que ela considera urgente, um infarto, né, um trabalho de parto, né, ela deve acionar os nossos números de emergência. O sistema brasileiro de urgência, ele foi constituído de uma maneira que nós temos hoje 2 números. A tendência é unificar no futuro, mas ainda existem 2 números. Um é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, que no caso da nossa região ele é um SAMU regional, atende 31 cidades da região. E o número 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros, que é um serviço mais antigo, mas que estão interligados do ponto de vista de controle. Assim que uma vítima aciona o SAMU ou o resgate e o socorro se dirige em direção à vítima, né, nesse momento a central de regulação médica que controla toda essa operacionalização é acionada juntamente nos casos de acionamento tanto do resgate quanto do SAMU. Qual que é o número do resgate? O número do resgate é 193. O número do SAMU, 192. A população tem que saber. Tem que saber. É um número que tem que saber, tem que estar na mão ali, né? Hoje a gente aciona muito rápido e tem a avaliação médica dos casos, né? O SAMU tem avaliação médica. Então, ele vai determinar se o caso é prioritário ou não, né?
Hoje o SAMU atende faz cerca de 10 mil atendimentos mês. É um volume muito grande. Né? Então ele tem que priorizar os casos mais graves primeiro. Tá? Então, em caso de acidente ou outras situações de urgência, acionar 192, 193. Você tinha me falado, existe assim um médico sempre de plantão nisso aí. Na regulação, no mínimo um médico. Normalmente são... hoje no SAMU a gente tem 4 médicos. 4 médicos. 4 médicos. 2 na regulação, que fazem esse trabalho de organização do sistema de urgência, e 2 médicos que são médicos intervencionistas, que vão sair na unidade de suporte avançado nos casos que tem indicação de sair. Né? Eu lembrei disso porque eu fui do SAMU antigo, né? Lá em São Paulo, e a gente saía com a ambulância. Naquele tempo não tinha tanto trânsito, mas depois eu conto uma história. Tem uma história bem interessante para contar a esse respeito. Só o telespectador ficar com esse número em mente, 192, 193. Acima disso, tem um médico que regula pela queixa que você dá, que você diz que esse doente está sentindo. Esse médico ele vai decidir a rapidez com que a pessoa será entendida. Então é importante que não haja uma simulação, que esse serviço seja não haja trotes, não haja trotes, que isso ceifa vidas, que isso é um telefone de emergência. Pense sempre no seu pai, na sua mãe, quando você acionar esse telefone. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida. E deixar uma pergunta aqui para o professor André Baitello. E a lei seca, ela não tem contribuído para diminuir a mortalidade? Para responder no próximo bloco. Natal é tempo de fé, harmonia e reflexão. É tempo de fraternidade e de paz em nossos corações. Que o menino Jesus estenda suas bênçãos a todos os lares riopretenses. E que juntos possamos construir um 2015 mais fraterno e produtivo. Reeleito para mais um mandato de deputado federal, continuarei trabalhando por Rio Preto e região, como sempre fiz em 42 anos de vida pública. Em meu nome e em nome da minha família, desejo ótimas festas a todos. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, na presença do nosso colega André Baitello, um cirurgião experiente, não só na prática médica, mas como também na regulação, no atendimento de emergência. Tem uma coisa muito interessante, Baitello, é que a população às vezes não entende. De repente você vai passando em uma grande avenida e tem uma pessoa caída. No passado, a primeira atitude que estava passando na rua era pegar essa pessoa, colocar no carro e levar para o hospital de emergência. Isso hoje não ocorre. Por que a população não deve tomar essa atitude quando vê uma pessoa na rua em um acidente? Olha, após um acidente, a orientação hoje para os leigos, né, a grande maioria da população, é procurar não mexer na vítima. Acionar, então, os números 192, 193. A gente sabe que existe uma chance que não é pequena de pessoas que não estão capacitadas ao manipular as vítimas, provocar uma lesão mais grave, principalmente lesão de coluna. Então é lógico, se você é um profissional de saúde, se você tem capacitação, se você tem competência, você pode atuar, né? Mas de maneira geral a gente sempre orienta a população ao ver uma pessoa vítima de acidente na rua, ou uma pessoa que está em situação de risco, que acione os números de emergência 192, 193. Tem um detalhe aí que eu gostaria de lembrar para o telespectador. É importante também que se faça bloqueio, porque já aconteceu muitas vezes de você ter um acidentado que acaba sendo duplamente acidentado. Ser a segunda vítima. Ser a segunda vítima. Então, tentar sinalizar da melhor forma possível. Se não tiver equipamento necessário, seja galho de árvore, qualquer coisa serve
para chamar a atenção do outro trânsito que vem vindo atrás. Né? Isso que o professor Braille está falando é importante, é uma regra que a gente ensina aos socorristas. Não seja a segunda vítima. Então você só deve entrar em ambientes seguros, tá? Ou seja, em ambiente que o mínimo de segurança está garantido. Imagina o seguinte, o custo da medicina, ele é uma das poucas áreas da ciência que você incorpora a tecnologia e ela vai ficando mais cara. Não é? Então o custo da medicina é extremamente alto. Agora imagine o seguinte, uma pessoa que é produtiva, às vezes é a pessoa que mantém essa família, de repente ele tem um acidente, ele vai ficar completamente improdutivo e ele vai onerar o custo da saúde pública e muito. Observe o dado aqui que o professor Baitello colocou. Ele colocou que para cada óbito, ou seja, teve um acidente, morreu alguém, mas 3 pessoas ficam sequeladas e às vezes essas pessoas ficam sequeladas o resto da vida. Ou seja, é uma tragédia. Cada acidente, na realidade, é uma tragédia que tem um impacto familiar e no custo da medicina. Professor Baitello, e a lei seca? Nós estamos falando aqui de 40 mil mortes ano acidente. O professor Braille comentou aqui no intervalo que esse número chega a 60 mil, mais de 100 mil mortes ano, assim envolvendo todas as outras mortes acidentais, não só automobilística. O impacto da lei seca, que é uma lei civilizada, né, que orienta se você dirigir não beba, pega um táxi, ou vai andando para a tua casa, ou bebe em casa, enfim. Essa lei seca, ela tem diminuído e como é que ela poderia aumentar, ou seja, diminuir ainda mais essa tragédia nacional? Quando a lei seca foi implantada, né, houve uma redução considerável dos acidentes. Em torno de 20% a 30% de diminuição dos acidentes nos primeiros meses após a implantação da lei seca. Depois desse período inicial, houve uma recorrência e os números voltaram a subir progressivamente e não diminuíram mais. Mesmo com as novas regulamentações aí do Conselho de Trânsito, do CONTRAN, não está havendo uma queda considerável. Pelo contrário, os números se mantêm em níveis bastante intoleráveis, como nós estamos vendo. Ou seja, o impacto da lei não está trazendo impacto positivo na redução das mortes. É a lei que pega e que não pega, né, e aí eu acho que é a questão. Por que a lei pegou no começo? Porque teve o medo, né, as pessoas estavam preocupadas em serem fiscalizadas e serem penalizadas. Após verem que a fiscalização é ineficiente, que não conseguia fazer uma fiscalização adequada, houve uma queda. Exemplo disso, por exemplo, a gente sabe que o Rio de Janeiro é um dos estados que mais conseguiu evoluir com essa lei. Houve uma redução considerável dos acidentes no Rio de Janeiro. Ou seja, teve uma ação, então, em determinados locais, conseguiu-se, através da fiscalização, uma redução mais duradoura. Né? Antes de passar a palavra para o professor Braille, eu gostaria de dizer que nós temos que viver com os 3 Es, ou seja, entusiasmo, energia e empatia. Paz e saúde. Então eu quero dizer para vocês sempre a mesma mensagem, né? Tenham fé, tudo pode melhorar. Não tenham dúvida a respeito disso. E vejam que nós temos profissionais excelentes, como o professor Baitello, e todos aqueles que ele vem formando. Aliás, a gente vem formando, mas o Baitello está na linha da frente. Eu acho que o médico, ele tem que aprender emergência, é fundamental isso, porque todo médico é responsável por emergência, todos, sem exceção. Então, telespectador, sinta-se seguro, porque você está em boas mãos, a mão de médicos competentes.